que se orgulha pelo que representa, mas nem por isso deixa de apresentar imperfeições e contradições. A cidade de 700 mil habitantes, avenidas amplas e planejadas, abriga os três poderes do governo federal. E todos vivem o clima eleitoral. O executivo, representado pela Casa Branca. O legislativo, pelo Capitólio, a sede do Congresso. E o judiciário, simbolizado pela Suprema Corte. Na reta final de uma corrida equilibrada e acirrada, os democratas de Kamala Harris e os republicanos de Donald Trump disputam cada voto. Cada espaço dentro da sociedade e cada arranjo político que possa se traduzir em apoio pelos 50 estados americanos. Estamos no Capitólio, um dos principais símbolos da democracia americana. Trata-se de um imponente edifício de estilo neoclássico, cuja construção começou em 1793 e levou 40 anos para ser concluída. Nesse momento, às vésperas dessas eleições, Washington vive o fantasma de 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Até hoje, Trump enfrenta acusações de ter liderado essa invasão. As autoridades de segurança dos Estados Unidos definem a situação atual como instável e imprevisível e estão em alerta. Passado e presente se misturam diante dos olhos dos eleitores. Aqui os atalhos do poder também podem ser encontrados fora dos gabinetes formais. Em Washington, quando anoitece, decisões já foram tomadas em lugares como o mais antigo restaurante da cidade, onde um presidente, como Teddy Roosevelt, discutiu nessas velhas mesas em 1901 a quebra de monopólios e a regulamentação de ferrovias. Ou nesse outro restaurante mais informal, em tempos mais recentes, onde Barack Obama se encontrava algumas vezes para formar alianças para se tornar o primeiro presidente negro do país. E depois, costurar acordos para que as tropas americanas deixassem enfim o Iraque. Nesse tabuleiro do poder, ou House of Cards, como se descreve aqui, endereços onde se fala português podem aqui e ali também se transformar em lugares de decisão. Esse restaurante de brasileiros também é conhecido como um importante ponto de encontro de políticos fora de seus gabinetes, aqui em Washington. O capixaba Alcide Souza, o dono do estabelecimento, já cansou de presenciar reuniões onde o cardápio apresentava conchavos, acordos e lobbies em geral. É a essência de Washington. O senhor já viu muita coisa? Já, bastante. E tivemos muitos políticos aqui também. A história acontecendo? A história acontecendo. Decisões tomadas, discutindo sobre empresa, política, sobre governo. A capital americana pode ter seu lado A, o do esplendor do capitalismo, mas também pode revelar o seu lado B, o do submundo de ruas escuras, onde o ilícito, também alimentado pelo poder econômico, é capaz de florescer. Os bastidores e o oficial sempre andam juntos, um nutrindo o outro. A noite de Washington guarda os segredos das provações vividas pela democracia americana. Esse lugar, por exemplo, pulsa a história. Estamos no complexo de Watergate. Aqui nesse edifício, mais precisamente no 6º andar, funcionava em 1972 a sede do Comitê Nacional do Partido Democrata, que em junho desse ano foi invadida por homens que tinham como objetivo fotografar documentos e instalar escutas. Uma investigação jornalística feita por 2 repórteres do Washington Post revelou o envolvimento do então presidente Richard Nixon. Essa investigação teve o auxílio de uma fonte misteriosa, que na época era chamada de Garganta Profunda. Depois, soube-se que se tratava do agente especial do FBI, Mark Felt. O resultado de tudo isso foi que gravações depois comprovaram a participação de Richard Nixon, que renunciou em agosto de 1974. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Já são 45 presidentes americanos desde a adoção da célebre Constituição do país. O primeiro, George Washington, que deu nome à cidade, um dos fundadores do país, era um líder político e militar, e também um agricultor que comandou as forças revolucionárias americanas na Guerra Revolucionária. Desde então, tantos já questionaram o sistema eleitoral indireto, onde um presidente pode ser, inclusive, eleito, tendo menos votos dos eleitores, desde que supere seu concorrente na disputa pela maioria dos votos dos 538 delegados que representam os estados. Um sistema que pode sim ser injusto, mesmo que estados mais populosos como a Califórnia, que tem 54 delegados, contra, por exemplo, a Dakota do Norte e o Alasca, que tem apenas 3 delegados. No final do dia, é aqui que todos querem estar pelos próximos 4 anos. Bem-vindos à Casa Branca. Depois de uma rigorosa inspeção de segurança, finalmente recebemos autorização para entrar nas dependências da residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos. Uma imensidão se abre diante dos nossos olhos. A história do país mais poderoso do mundo nas últimas décadas passa por aqui. O local é milimetricamente vigiado. A área onde fica a Casa Branca foi escolhida por George Washington, considerado um dos pais da nação. Mas ele nunca chegou a morar aqui. O primeiro presidente a ocupar a Casa Branca foi John Adams. São 132 cômodos, distribuídos em 3 andares. Na área externa, existem sensores invisíveis, capazes de detectar qualquer movimento. A Casa Branca de estilo georgiano foi projetada pelo arquiteto irlandês James Holborn. A construção começou em 1792 e levou 8 anos. Ao longo da história, a Casa Branca sobreviveu a 2 guerras mundiais e foi parcialmente destruída após ter sido incendiada. Nenhum objeto voador, incluindo drone, pode circular na Casa Branca. Caso isso aconteça, é imediatamente abatido pela Força Aérea. No subsolo da Casa Branca fica um escritório com proteção reforçada. Na década de 40, quando foi construído, o bunker era considerado um esconderijo secreto. De lá para cá, alguns presidentes e assessores do governo usaram a sala em situações de crise. Nesse momento, o helicóptero do presidente Joe Biden está se aproximando da Casa Branca. Vejam só, aí está o helicóptero do presidente Biden, depois de ter passado o fim de semana em Delaware. Ele vai se aproximando e vai pousar no setor sul da residência oficial da presidência dos Estados Unidos. É uma condição muito diferente daquela que ele tinha há alguns meses, quando ainda era o candidato do Partido Democrata. Ele acabou renunciando a essa posição em favor de sua vice-presidente, Kamala Harris, hoje a candidata do partido dele. Nesse momento, o presidente Joe Biden está deixando a aeronave. Nesse instante, ele é uma figura coadjuvante do processo eleitoral. O presidente Joe Biden é um cabo eleitoral de luxo. Uma figura importante, mas em segundo plano. Estamos, nesse momento, atravessando o Salão Oval, onde fica o escritório da presidência. Vejam só, um dos setores mais importantes da Casa Branca. Aqui nesse anexo são recebidos os chefes de Estado. Ali no segundo andar ficam os quartos do presidente e da família dele. Quem vai estar aí dentro nos próximos 4 anos? A primeira mulher a presidente ou a volta de um ex-presidente? Quais as consequências para o mundo? Quais as implicações para o Brasil? Olha, reta final, situação totalmente indefinida e daqui a pouco você vai ficar sabendo o que os 2 candidatos estão fazendo para tentar convencer os eleitores indecisos dos chamados Estado Pêndulo. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem completa sobre isso. Cris e Celso.